أكبر يا رحمن نجينا من النيران لا إله إلا الله ربي نجينا بخير يا عليما Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco em mais uma edição do programa As Chaves do Paraíso, um programa que já há 12 anos está no ar, trazendo a você informações, as crenças, as práticas, o pensamento islâmico sobre também temas importantes da nossa atualidade. Na noite de hoje, nós teremos o grande prazer de conversar com o nosso líder, o nosso guia, o nosso orientador, aquela pessoa que comanda a comunidade muçulmana de Curitiba, da capital paranaense, e também uma das grandes lideranças islâmicas do Brasil. Temos o grande prazer de ter mais uma vez conosco Seyyid Amir Hashem. Obrigado. Assalamu alaikum, Seyyid. Salam wa rahmatullah. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado. Né? Seyyid Amir, que sempre nos ilustra com seu profundo conhecimento sobre a religião islâmica e nos orienta aí, não é, nesse mundo de muitas dificuldades, aí nos traz a sua paz espiritual também. Conversaremos hoje sobre um tema fundamental que eu fiz questão de trazer ao programa hoje, porque foi o tema de uma khutbah, de uma palestra, de uma homilia muito importante que Seyyid Amir fez, né, numa dessas sextas-feiras aí nas quais nós nos reunimos na nossa mesquita. Seyyid Amir falava sobre a importância da família, a importância do pai e da mãe na condução correta dos filhos e na orientação, não é, também da sociedade. Se a família vai bem, se a família é harmoniosa, se o pai e a mãe se dão bem, educam seus filhos de maneira correta, nós teremos também uma sociedade que caminha de maneira correta. Então gostaríamos de conversar com o Seyyid Amir, né, falando exatamente sobre esse aspecto. A família, Seyyid Amir, nós podemos dizer que é realmente fundamental para termos uma sociedade saudável? Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Boa noite. Boa noite a todos. E nós temos versículo no Alcorão Sagrado e fala sobre esse assunto. Eu vou ler em árabe, você por favor leia em português. E Deus no Alcorão Sagrado disse: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Por favor. Então, traduzindo para o português, diz Deus Altíssimo no Alcorão Sagrado, em nome de Deus o Clementíssimo, Misericordiosíssimo: entre os seus prodígios está o de ter criado para vós esposas saídas de vós mesmos, para repousardes junto delas, e ele estabeleceu o amor e a compaixão entre vós. Na verdade, em tudo isto há prodígios para os que refletem. Muito bom. No começo eu peço desculpa, não falo bem português, por isso eu estou pedindo sua ajuda. Fique tranquilo, está falando bem, sim. Está melhorando cada vez mais. E esse versículo assim mostra como a importância, como muito importante o casamento na religião islâmica, e fala sobre esposa, e que Deus criou esposa como a gente fala, da mesma essência. E isso da homem, essência, alma, fala sobre isso. E fala também sobre o paixão, amor, que é muito importante. E também esse versículo assim fala, não fala assim, mas quem sabe que esse amor, grande parte, frutos do amor, esses filhos. E وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون.
Na religião islâmica, o casamento é muito importante. A religião islâmica assim chama os rapazes, os moças assim para casar cedo para proteger. A religião islâmica quer proteger que se chama a comunidade. Comunidade, perfeito. E proteger a comunidade, porque esse casamento protege esse homem, protege essa mulher para não fazer pecados, não fazer erros, não vai para lugares errados, e esse protege. Por isso, até a oração, esse homem que é casado vale mais do que a oração que esse homem que não é casado. E dá muita importância à religião islâmica para casamento. Mas tem uma coisa bem importante que quem quer casar tem que casar com palavras que se chama casamento religioso. E em nome de Deus, ou palavras de Deus, esse casamento para ficar abençoado, esse casamento para ficar para também filhos para ficam abençoados, esse casamento quando casa com essa maneira que Deus mandou. Esse Deus deu valor para nós, para seres humanos. Então, não é igual outra coisa, igual, por exemplo, animal, assim, que sai com esse... Assim, não é isso. A religião islâmica organiza a vida das pessoas. Precisa casar, tem lei. Como Deus mandou, disse. Então, nós temos isso, que o muçulmano tem que casar como Deus mandou. E o sheik faz, geralmente, o casamento. Esse casamento, esse amor, esse fica abençoado, protegido com essa maneira. Se o senhor me permite, Maulino, só fazendo uma parte, nós vivemos numa sociedade que hoje em dia privilegia muito o materialismo das situações, das coisas, das relações, né? Então aí nós temos dois pontos importantes que o senhor mencionou e que eu gostaria de frisar para o telespectador e para a telespectadora. A religião islâmica não é uma religião que oprime ou que busca esconder ou colocar embaixo do tapete aquelas necessidades que são necessidades naturais do ser humano, entre elas a do sexo, né? Nós sentimos sede, nós sentimos fome, nós sentimos medo, né? E nós sentimos também a vontade sexual. Quer dizer, esse impulso sexual é natural no ser humano e é uma bênção que Deus colocou no nosso espírito, no nosso corpo. Mas a religião muçulmana, ela disciplina, vamos dizer assim, a satisfação dessas necessidades, né? Então, reconhece a necessidade e para que ela não se torne algo ruim para o ser humano, que traga consequências ruins, e nós infelizmente hoje na sociedade vemos muitas consequências ruins do apetite sexual desenfreado, estabeleceu o casamento como regra. Então, é o local, é o momento, é a situação em que a satisfação desse desejo se realiza dentro de normas islâmicas corretamente definidas, não é? E o casamento, então, tem também esse condão de regulamentar, normatizar a satisfação dessa necessidade que é natural no ser humano. Também sobre esse casamento. Esse casamento, no começo, tem que o homem escolher uma mulher boa. A mulher tem que escolher um homem bom. E tem fé, esse homem ou essa mulher, esse noivo ou essa noiva, assim, tem fé, tem que se chama esse
característica, boa, que uma boa moral, tratamento, essas coisas assim. E é muito importante isso, escolher no começo, porque quem escolhe uma esposa boa, isso significa tá escolhendo, não é só para ele, para teus filhos também, porque ele faz algo bem com filhos. Quando escolhe uma esposa boa, significa ele escolheu uma mãe boa para filhos também. Isso é muito importante isso. E também nós temos bastante, a religião islâmica respeita a mulher muito, dá valor muito para a mulher. Por isso tem regras na religião islâmica, não existe na outra religião. E até no casamento, primeiro o sheik pergunta à mulher se aceita casar com homem. E esse respeito também, ninguém pode obrigar a mulher a casar com qualquer um, nem pai, nem mãe, nem ninguém. E o homem, a religião islâmica obriga o homem a tratar bem com a mulher. Nós temos uma surata, grande surata, se chama surata das mulheres, certo? An-Nisa. An-Nisa fala sobre direitos das mulheres, fala sobre como tratar, e o profeta falou muito sobre isso. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, trata muito bem com as mulheres. Existe um outro dito célebre também do profeta, Seydamir, se o senhor me permite. Por favor. Ele dizia, min akhlaq al-anbiya hubbun nisa, quer dizer, é da moral dos profetas o amor às mulheres. Né? Muito importante isso. E ma akramahunna illa karim, yani, quem trata bem significa ele a gente generoso, bondoso, não sei esse homem significa, mas quem trata mal, ao contrário, significa homem descorreto, homem a alma dele mal, alguma coisa assim. Então, porque esse casamento, como a religião islâmica fala, como fortaleza, tem que ser forte. Tijolos se chama? Tijolos, perfeito. Porque o homem, um tijolo, mulher também, depois tem frutas que se chama os filhos. O respeito e amor e tratar bem. Esse homem, quando fala eu amo você, ou a mulher quando fala no começo assim, quando essa época de namorar se chama assim, esse não é amor de verdade. Amor de verdade não é só falar. Amor de verdade, tratar bem. Depois de casar, de casamento, se esse homem trata bem, essa mulher trata bem, esse significa o amor verdadeiro. Perfeito. O que a gente percebe, Seydamir, se o senhor me permite, é que muitas vezes o jovem ele confunde aquele enlevo inicial, aquela atração inicial, não é, aquela até mesmo paixão inicial com o amor. E são coisas absolutamente diferentes. E eu não sei se o senhor concorda, mas na minha opinião o amor entre o homem e a mulher cresce à medida em que os dois vão se conhecendo. Então é preciso maturidade nesse relacionamento, é preciso convívio entre o homem e a mulher para que realmente o amor ele se fortaleça, se solidifique, né? Quer dizer, são até mesmo as provas, as dificuldades do dia a dia. Nós que somos casados percebemos isso, que à medida em que nós
vivemos com a nossa mulher as dificuldades do cotidiano, é como se essa relação ela ficasse mais sólida, mais forte. Não é? Na verdade, também tem direitos entre homem e mulher, tem direitos, cada um tem que respeitar esses direitos. Muito importante isso. E para proteger proteger esse amor, esse casamento. Então a mulher tem que respeitar, como respeitar o marido que ela sabe que significa o sharaf, honra dela, entendeu? Tem que proteger essa honra do marido, porque a mulher significa honra não deixa ninguém mexer ela, ou assim, chega até trair, assim, conhecer outro homem, ou faz algo errado. Isso é muito perigoso, muito pecado na religião islâmica. Esse é o direito do homem. A mulher tem que respeitar assim. E respeitar também o homem, o dinheiro dele. Porque nós, na religião islâmica, temos isso, que o homem, responsável para tudo. O homem tem que arrumar a casa para a esposa. O homem tem que trabalhar e o que precisa, a esposa tem que arrumar para ela. Tem que comprar o que precisa. Tudo, comida, roupa, não sei. Na religião islâmica não obriga a mulher a trabalhar casada, porque ela fica o responsável do marido. E então, mas se ela quer trabalhar, pode trabalhar normal, o dinheiro dela também ela pode guardar, pode fazer tudo, mas não obriga a religião islâmica a mulher casada a trabalhar. Homem tem que arrumar tudo. Até temos esse dote também, que é muito importante isso, porque é o direito da mulher. Talvez esse tem dote no começo, assim, tem dote que se chama depois, por exemplo. Até tem gente coloca assim pode ser um dinheiro, uma coisa material, apartamento, um carro, um curso, talvez chegue estudo até numa universidade, até isso, ou visitar uma visita religiosa para Meca, alguma coisa assim. Pode ser coisa pequena, pode ser coisa que tem valor, bem valor, assim, muito valor. E muito importante dizer, Seidamir, se o senhor me permite, que é dela, né? Então vamos supor que o dote da mulher seja um imóvel, um apartamento, uma casa, aquilo ali é dela, né? O homem não tem o direito de depois reivindicar. O que foi escrito no casamento entre homem e mulher, esse é o direito dela. Dote fica para ela. Porque esse homem, quando quer casar, na verdade, ele quer casar para a vida inteira. Essa mulher fica companheira dele para a vida inteira. Então, por isso falei, precisa escolher bem, saber com quem vai morar, com quem vai colocar os segredos dele e quem vai ficar o mãe dos filhos dele. Isso é importante. Também quando Deus manda assim os filhos nós sabemos como presente de Deus, os filhos.
coisa muito importante, o filho. Grande responsabilidade na religião islâmica pelos filhos também. Como tratar com esses filhos. E temos uma narrativa que o profeta fala, esse filho tem 7 anos. No começo, você tem que tratar com esse filho como senhor, assim. Ele que dá ordem para você, ele que você tem que obedecer, tem que, assim, não pode castigar o filho essa época, assim. Mas você tem que ensinar, claro, tem que, assim, o que pode fazer, mas não pode. Mas, segundo, e 7 anos depois, esses 7 anos depois, é muito importante. E, você tem que educar ele muito bem. Aos 14, portanto, seria isso? Até 7 até 14. Esse é muito importante. Esse tem que educar, tem que, se ele faz coisa boa, tem que elogiar. E que se ele faz coisa ruim, tem que castigar, assim, o que castigo que ensina ele, para educar ele bem. Esses 7 anos. Depois, quando fica essa idade, 14, 13, 14 anos, o profeta fala, tem que fazer amizade com eles. Fica como companheiro do pai, ou companheira da mãe, filha, assim. E tem que respeitar a opinião dele, tem que perguntar sobre a ideia dele, o que fazemos, assim, como amigo, como o filho tem que ficar como amigo, como companheiro, assim. Essa religião, o profeta fala sobre isso. Não sei se tem mais tempo. Bem, eu acho que nós chegamos ao final do programa já, infelizmente, Seidamir, não é? Mas fica aqui o nosso recado, então, para que o telespectador busque mais informações sobre a opinião islâmica a respeito da família, a importância no nosso site, na internet. Muito importante também cuidar o filho para o pai ou mãe, primeiro escola para filho. E precisamos saber quando entra a escola, quem está ensinando esse filho e o que está aprendendo o filho. Quer dizer, a proximidade da família com a escola é muito importante. Muito porque importante. É preciso saber se a moral desse professor é correta, se, enfim, a formação dele é correta, se aquilo que ele está informando em sala de aula também está correto. O filho com quem está brincando, quem amigos dele, esse é muito importante, porque o amigo bom que fica com ele é muito importante, e porque se ele fica com amigo ruim, esse vai levar ele para lugares ruins. Vai desencaminhar, né, o jovem perfeitamente. Coisas ruins. Com certeza. Obrigado. Agradecemos imensamente a sua presença mais uma vez no nosso programa, Seidamir, e fazemos um convite então para que você entre na nossa página na internet, o www.ibpr.com.br, IBEI, que significa Instituto Brasileiro de Estudos Islâmicos. Temos este e outros programas no canal da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná no YouTube. Basta que você entre lá, você vai conseguir assistir todos os nossos programas. Temos a página também da Sociedade da Mesquita Imam Ali no Facebook, e temos também no Facebook a página do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba. Fazemos o convite para que você esteja conosco em nosso próximo programa. Wassalamu alaikum, que a paz esteja convosco. Salawatun, 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 salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad. Ya ilahi